Boa tarde. Na continuação da nossa palestra, digamos assim, semanal sobre língua portuguesa, hoje fazemos um pequeno à parte para falar de Nelson Mandela, o Madiba sul-africano. Madiba é um diminutivo lá deles. Eu li já muita coisa sobre a África do Sul. Eu tenho lá familiares, seguramente uns 100 familiares talvez. É um dos destinos da imigração portuguesa, a África do Sul, desde sempre. Aquilo lá foi descoberta pelos portugueses. O primeiro relato daquele território na história foi com Bartolomeu Dias. Bartolomeu Dias, ele comandava uma frota que ia à descoberta das Índias. Então era contornar a África, porque a região já conhecida para chegar na Índia era controlada pelos árabes, no Egito. Então ficava impossível aos europeus chegarem à Índia. E por que a Índia? A gente fala um monte de coisa, mas é história, então é legal. Por que a Índia? A Índia era um território, uma região conhecida há milhares de anos, já naquela época, o centro de uma grande civilização, e de lá vinham os produtos que os europeus adicionavam, que eram as especiarias. Até hoje é assim, né? Mas para guardar carnes, essas coisas assim, durante o inverno, as especiarias conservavam, os condimentos, né? Tanto que hoje se fala aqui no Brasil, a pimenta do reino. Está aí. Por que pimenta do reino? Se o reino, nesse caso Portugal, não produz pimenta. Ela vinha da Índia, era levada até Lisboa, depois de Lisboa aqui era comercializada. Era, na verdade, um monopólio. Comércio de um cara só. Isso dá errado. Falando de monopólio, a Petrobras é um monopólio. A Petrobras pode ser um patrimônio nacional, mas que ele também atrapalha a vida do cidadão. Atrapalha, ninguém pode ir contra eles, inventam histórias, que não sei o quê, preço internacional. Como preço internacional, se o petróleo é daqui e vem daqui? Como é que eu vou cobrar o preço internacional? Também deveria cobrar salários internacionais, se é assim, né? Salário mínimo nos Estados Unidos é coisa para 10 mil reais em dinheiro daqui. Então vamos fazer o mesmo. Tem alguma coisa de errada nisso? Já que é para ser internacional? As pessoas não pensam, não pode ser assim. Bom, então a África do Sul está na Berlinda, está aí. Aquele caso de Bartolomeu Dias, ao passar ali, passou apertado, uma tormenta lá no sul da África, os dois oceanos se encontram, o Oceano Índico e o Oceano Atlântico. As águas se encontram porque está sempre um mar realmente tormentoso. Aí ele pôs o nome do lugar, o Cabo das Tormentas. É tema de literatura, de Camões, de Fernando Pessoa e tantas pessoas. Foi imortalizado, o Cabo das Tormentas é imortalizado em prosa e em verso. Muito legal. Ao voltar a Lisboa, ele percebeu, o rei falou, não é mais das tormentas, vamos mudar para Cabo da Boa Esperança. Que eles tinham percebido que aquilo que eles andavam há mais de 70 anos para achar o caminho das Índias, naquela região ele começava a virar. Ou seja, se ele contornava a África e começava a subir, digamos assim, é sinal que o caminho era aquele, que ele era a ponta da coisa. E dali começaria a subir até chegar à Índia, o que aconteceu 2 anos depois, já com outro almirante, o Vasco da Gama. Nada a ver com o Clube Vasco da Gama. O Vasco da Gama tem a ver com o almirante, ao contrário. Aliás, talvez o Vasco da Gama almirante ajudasse a administrar o clube de futebol Vasco da Gama, que está mal. E eu gosto do Vasco, mas olha só, desse jeito não dá, né? Não tem administração. Mas enfim, deixa. A África do Sul, ela foi ocupada também por holandeses, que formaram uma língua própria lá, chamada os Boers, né? Depois conquistada por ingleses,
eles produzem muito vinho, muito bem feito aquilo lá. É um escândalo mineral. Até hoje é o maior produtor mundial de ouro. Tem platina, é o único lugar que produz platina. E eles não têm petróleo, veja só. Aliás, onde dá minérios desse tipo, é muito difícil encontrar petróleo, porque os terrenos são diferentes. Tem uma agricultura muito desenvolvida e pronto. Teve um regime que todo mundo fala, e realmente aquilo era pervertido, perverso. Separar as raças, que no fundo era para o branco mandar. O reino dividido e o branco mandar. Foi assim durante muitos anos, e complicado. Até que veio o Mandela, todo mundo sabe a história, está passando na televisão direto, e ele teve preso muitos anos. Ao sair da cadeia, ele, sei lá, realmente conduzia a África do Sul de uma maneira simpática para todo mundo. Muita gente queria a revanche, e disse, deixa ficar, deixa aí, vamos ver o que é que vai dar. E o país está indo, não sei até quando, mas está indo, porque aquela estrutura inicial do apartheid terminou, mas permanece a supremacia das tribos, inclusive a tribo do Mandela, que é mas é a maior, então sempre vota no partido que tem sua base maioritária naquela tribo, coisa de 12 a 13 milhões de pessoas, que nem sempre será talvez a melhor solução para o país. Eles têm 14 idiomas, mas o inglês predomina, porque quem vai aprender 14 línguas? Eles chamam por telefone para lá, às vezes, e eles aparece uma voz, eu opto por tal língua, eu imagino que seja isso. No final eu não optei por nenhuma, aparece o inglês de volta, né? Fazer uma chamada para lá, achei legal, porque lá aparece os idiomas do país. Mas um país com muitos idiomas acaba não dando uma nação, a que a gente quer, um só povo, não só de raça, aparentemente, não tem nada a ver, mas sobretudo de língua. A língua, ela te dá uma nacionalidade, ela te dá o conforto de você ir de ponta a ponta do país e ser compreendido, o que não é o caso de lá. Quem mora em Joanesburgo, se vier a Cape Town, ele não consegue ser entendido, a não ser que fale inglês. E o de Cape Town também tem que saber falar inglês. E agora? Estão no mesmo país? Complicado, né? São realidades que a gente não conhece, né? Então, mas é um país que faz parte com o Brasil e a Índia e a China, chamados BRICS. Então, são emergentes em nível mundial em termos de chegar ao desenvolvimento pleno. Nós também vamos acompanhá-los e eles também estão querendo acompanhar a gente. Pronto, está aí. Nelson Mandela, uma figura super simpática. Ele tem, no mínimo, 2 frases que eu acho fabulosas. Ele fala em inglês, mas eu tenho a tradução aqui. Tudo é difícil até que apareça feito. Quando você vê um negócio e não dá, não sei o quê, quando aparece feito, puxa vida, mas não foi tão complicado assim, né? Faz parte do ser humano. Nós temos essa reação. Não queremos. A gente não estuda porque leva muitos anos para conseguir um diploma. Primeiro, o diploma é detalhe. O que importa mesmo é saber. Um diploma é o corolário, olha aí, vem de coroa, corona, corola, certo? É a coroa daquilo que você está fazendo, do seu estudo, é a recompensa, certo? É um corolário, aí a palavrinha nova, legal, né? Certo? E ele fala também na educação. A educação é a melhor maneira de se dar dignidade ao cidadão. Aí, um menino, nascido numa tribo, era pastor de ovelhas, de bois, essas coisas. Aí o chefe da tribo mandou estudar. Fez faculdade de Direito, depois entrou nesse negócio de reivindicação já na universidade, foi expulso da universidade, foi preso, continuou estudando na faculdade e formou-se em advogado. Ele tinha o seu escritório de advocacia, trabalhava, né? Entende? E chegou a ser o fundador do partido que hoje comanda a África do Sul, certo?
apoio aquilo que todo mundo falando, eu vou apoiar, eu vou dar, né? Não tem nada que você possa ir contra. Primeiro, ele não tem nada a ver comigo em princípio, como país. É o país dele, tem que resolver os problemas dele. As coisas são assim. Mas, como figura mundial, talvez por maus assessores, eu até acredito que seja por isso. Vejo fotos dele cumprimentando o Fidel Castro. Tá bem, razões de Estado. Tá bem aqui. O homem que luta pela liberdade vai cumprimentar como um amigo íntimo um Fidel Castro da vida. Acho que é contraproducente, as coisas são assim. É uma opinião também, mas, pô, afinal. Agora, como pessoa que lutou contra tudo e estudou. Tem muita gente que fala, eu não estudo porque não teve oportunidade. Que mais falta de oportunidade ter um homem desses? Famoso, está aí, formou-se, tem a sua profissão, era um lawyer, um advogado. Lawyer, law é lei, lawyer, o homem da lei. A língua inglesa é meio fraquinha, né? Ela é bem simples, bem sintética. Então, é um valor que a gente tem que tirar o chapéu. Por outro lado, ao entrar no governo, ainda agora estava falando com o Paulo aqui, a África do Sul foi o primeiro país a fazer um transplante de coração. E não surgiu de uma hora a outra. Não é um açougue, vamos lá cortar, vamos ver se dá certo. Ela tinha uma estrutura de cardiologistas muito bem feita, melhor que em qualquer país. Era o centro mais adiantado de cardiologia. Conheci muitas pessoas que fizeram cirurgia de coração lá, mesmo antes da cirurgia da primeiro transplante. Isso é Barnard, famoso Barnard. E então, como é que eu vou dizer? Eles tinham uma escola bem desenvolvida nessa área, cardiologista, e também na área da AIDS. Todo mundo sabe que a África tem um problema muito grande com a AIDS. Aquilo é complicado. O africano, ele quer ter 3, 4, 5 mulheres ao mesmo tempo. Ele mudava da tribo, ia lá sempre para trabalhar. E pronto, aquela promiscuidade que não acabava mais, aí já vem. Tanto que a população da África do Sul, sem contar os outros países, tem cerca de 60% das pessoas contaminadas. Isso, a população negra. Então, um partido, um homem que veio dar liberdade para o seu povo, não teve a capacidade de resolver essa parte. Tem um instituto muito bem feito de pesquisas sobre a AIDS e tudo. Ele mandou deixar. Por quê? Era coisa de boiola branco. A AIDS só daria em branco. Aquela ideia que negro tem um sangue mais forte, que não sei o que, aquilo outro. Conversa mole, é todo ser humano, meu filho. Certo? Se fica doente do mesmo jeito. E merece ser visto e ser ajudado do jeito como qualquer um. Tem nada a ver com a cor, nem com isso, nem com aquilo. Às vezes a gente pode estar falando assim, o cara é racista. Não só não. Só que o próprio racista neste caso foi o governo dele, que não quis ajudar o seu povo. Como é que pode? Não tinha que ver. Estão trabalhando direito? Tá? Não está? Então ver. É uma nódoa na sua personalidade. Outra coisa lá na África do Sul, aquilo, ele só se melhorou. Mas até há pouco tempo era o lugar de mais assaltos e assassinatos. Não tem igual. Aí às vezes que lê, vai, pesquisa, e não fica difícil. A própria polícia africana, acabou a polícia branca, não tem mais, é só africano. Pronto, a maioria que manda está certo, está errado, nesse aspecto. Só que eles pegam os revólveres, as armas e vendem a grupos de delinquentes. E depois chegam no quartel e só falam, e perdi, vocês lhe dão outra. Meu filho, você acha que não vai ter ladrão? Isso é assim, é desse jeito, é complicado. O atual governo está pondo um pouquinho a mão aqui e vamos ver se dá certo. Por quê? O que acontece quando um país tem insegurança? Quem tem alguma coisa ou quer investir, não vem não, meu filho. Não vem, não adianta, certo?
nós estamos passando por um momento de dificuldade aqui no Brasil. Uma desorganização política que se está transformando em desorganização social. Atrás disso vem a falta de investimento, quem quer produzir não consegue, porque sabe vai ter problemas, sabe? Conclusão, o que levou anos para ser resolvido com muito sacrifício, vai tudo para água abaixo. A gente só pede a quem nos governa, tanto nas pequenas cidades como no país como um todo, nos estados, que tenha discernimento de ver essa parte, sem pensar em fundamentos, digamos, partidários. Claro que o cara do partido quer ajudar o colega dele, faz parte, mas veja o país, veja a sua terra como uma coisa maior, acima do político em si e dos resultados imediatos para o seu grupo, certo? Uma coisa leva a outra, se me desculpem falar assim, mas eu comento que é o que eu conheço, que eu estudei. Deve ter casos parecidos no mundo inteiro, com certeza que tem. Mas um caso específico, nós tivemos um rei em Portugal, chamado Dom Dinis. O país teria na ocasião uns 130 anos, mais ou menos, depois da conquista aos mouros, e ele é chamado Rei Lavrador, que era o melhor título. Um era o Rei Conquistador, outro rei bonito, outro rei não sei de quê, um monte de coisa errada. Esse era o Rei Lavrador. E ele escolheu esse título para ele. Por quê? Na ocasião, as pessoas, para se encomendarem a sua alma a Deus, e para ir para o céu, dava tudo o que tinha para as igrejas, os terrenos. A igreja não era tonta nem nada, foi pegando. Conclusão, havia um monte de terrenos em nome da igreja, daqueles mosteiros, e do padre, disso e daquilo, e na verdade as pessoas que queriam trabalhar não conseguiam. Os terrenos da igreja estavam lá para poder trabalhar, mas mal trabalhado, sempre assim, latifúndio, sempre mal trabalhado. Hoje em dia as coisas mudam um pouco, porque a tecnologia e tudo modifica, mas latifúndio nunca foi uma coisa boa para a produção, porque qualquer coisa dá para o fazendeiro, então ele não está preocupado com o resto. Aí, voltando ao mesmo assunto, assuntos imediatos não são a melhor solução. Aí veio o rei, promulgou uma lei chamada das Seis Marias, que até há pouco tempo teve no Brasil, enquanto era português, isso é, a terra para quem trabalha, a terra para quem quer trabalhar, certo? É ótimo isso aí, né? Em guardar terreno para valorizar. Tem que produzir, acabou, né? E a lei dos vagabundos. Vagabundo é aquele que andava pela rua pedindo esmola, você vai trabalhar, meu filho, senão vai preso. Essa coisa. Implantou a língua portuguesa, até a época falavam latim, aí já se falava, o povo falava em português, aí conseguiu entrar nos documentos, como a língua portuguesa é nascente, e fundou a Universidade de Coimbra. E aí, quanta coisa um homem, né? E eu preferi o título de lavrador, é que legal, lavrador, aquele que realmente cultiva, né? Em todos os sentidos. Até hoje, Portugal é o maior produtor de cortiça. Tem aqui o Ari, que já tem por lá, ele conhece. 80% da cortiça do mundo, essa para rolhas, essas coisas todas, é feita em Portugal. Nasce lá. Ninguém, em seu juízo perfeito, iria plantar sobreiro. Sobreiro é a árvore da cortiça. Ele cria uma casca, depois tem uma técnica especial para cortar, sem ferir a árvore, senão ela morre, e dali é que se confeccionam produtos de cortiça. Que serve para tanta coisa, para isolado térmico, garrafa, todas essas coisas. Não perde nada daquilo lá. Só que essa árvore leva 50 anos para dar. Quem é que vai plantar uma coisa para daqui a 50 anos? Escolher. Não tem jeito. Ninguém faz isso. Só que ele pensava no seu país. Pensava que através daquilo iria ser, com toda a certeza ele teve essa visão, de ser um grande produtor daquilo, único, e ter um produto valorizado, até porque era dos poucos produtores que havia, né? Fundou um pinhal, pino, um negócio se for a colocar aqui na nossa região, eu dá daqui, de Cambará, a Londrina. Imagina uma fazenda de pinos com esse tamanho. Por quê? Havia um areal e aquele pino conservava ou impedia que se desertificasse
aquela região de Portugal. Eu já passei por lá, é de admirar. Uma coisa com 80 km de linha reta de comprido por uns 30, 40 de largo. Tem que ver que o país tem 200 km de largura. Então, para ter uma ideia do trabalho feito há 800 anos, perfeito, que até hoje, com regras para ser colhido aquele pinheiro, eles fazem água a ras, que serve para fazer tintas, então, um monte de coisa de origem vegetal. Além do mais, ainda é ecológico. Tem regras, se pode cortar um pinheiro, mas tem que plantar 4 no lugar dele, não sei o quê, então uma série de coisas. Tanto que aquilo se mantém. Aquilo foi a base para a produção, digamos, de caravelas. As madeiras para as caravelas foram dali, certo? É um homem que tem uma visão fantástica. Então, isso vem tudo a propósito do que a gente fala, que é construir para pensar mais adiante. O que é que a gente quer construir? Construir o nosso conhecimento, certo? Você constrói o seu conhecimento, aparentemente alguém vai te dominar, mas você vai descobrir que não é bem assim. Fica de igual para igual, você acaba ganhando daquilo que quer te dominar, porque o cara é um chucro. Você é camarada preparado, estudado, certo? Vai conseguir alguma coisa melhor. E atualmente, quem não fizer isso, vai ser sempre dominado. Com a certeza. Os trabalhos, as coisas bem simples, que não precisam de estudo, estão a acabar. No caso deles, o corte de carne. Com certeza. Milhares e milhares de pessoas que estão naquilo, não conheço nada que ajude aquela gente a transformar a sua vida, a entrar no outro curso. Vai dar problema social. Quando acabar, o ano que vem não vai ter mais queimadas, vai ter só máquinas, como é que vai fazer? A sociedade não se preparou para enfrentar esse problema. Aqui vamos. Eu não estou inventando nada não, certo? Qualquer um sabe que é assim. E chegamos aqui na coisa. É tudo difícil até que apareça feito, né? E a educação é a melhor maneira de se dar dignidade ao ser humano. Para encerrar, uma frase de um operário espanhol na Catedral de Brasília. Certa ocasião, Juscelino Kubitschek, e ele visitou a catedral, eles estavam lá, arrastando tijolos, construindo, ele foi lá ver aquilo e perguntou para ele: o que é que você está fazendo? Eu estou mexendo em massa. Outra: eu estou carregando não sei o quê. E perguntou a um homenzinho lá, era espanhol: e o senhor o que está fazendo? Não está vendo? Estou construindo uma catedral. A frase que é tão marcante que o Juscelino publicou nas suas memórias, no livro de memórias. Estou construindo uma catedral. Para quê? Uma coisa vai ficar, coisa importante, palácio. Então nós devemos construir a nossa catedral, aquela que vai dar a luz, que vai espalhar, que vai realmente fazer ver que uma pessoa que estuda não é um qualquer. Ele vai aparecer, vai se tornar, mesmo no seu ambiente, mas nenhum homem é uma ilha, dizia alguém. Nós fazemos parte de um grupo. Aquilo que você modifica, ele vai modificar o grupo. Se for para mal, modifica para mal. Se for para bem, ele vai acrescentar mais valias àquele grupo. Isso que é o mais importante. Está aí o exemplo do nosso amigo Nelson Mandela. Ele transformou uma sociedade com ideias. Nem sempre foi bem assessorado, mas uma outra coisa, eu achei muito legal, li hoje, que ele, ao ser libertado, depois de 27 anos de cadeia, disse: eu só saio daqui se todos os meus colegas que estão presos saírem também. Eu não quero aproveitar isso para mim. Todo mundo tem que ser livre, porque eu lutei por isso. Muito bom. Palmas para o Nelson.